pegar os impostos que o Bolsonaro tirou e o Lula aumentou, inclusive o imposto da blusinha, que taxou você aí, pobre, né, que compra blusinha para pagar mais barato, agora está pagando mais caro. Imposto sobre o painel solar, imposto PIS e COFINS sobre o óleo diesel, as queimadas na Amazônia, que no Lula bateram recordes, são muito maiores do que na gestão do Bolsonaro. Aliás, né, o vídeo do Nicolas, perguntamos aqui para ele, custou quanto, Nicolas? 0. Sentou e falou verdades. Agora, para tentar diminuir os efeitos da derrota acachaçante ou acachapante da semana passada com a crise do Pix, o governo Lula, além do canhão Erika Hilton nesta guerra, o governo Lula encomendou uma campanha de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais com as 4 agências de propaganda que têm contrato com a SECOM. O governo pretende veicular a ação o mais rápido possível nas rádios, nas TVs e redes digitais. E durante a reunião ministerial de ontem, Sidônio Palmeira, novo ministro da SECOM, apresentou um plano de 90 dias para o governo colocar em prática e centralizar a divulgação de ações. Sidônio destacou a importância de alinhamento entre os ministérios e disse que as realizações mais abrangentes devem ser vocalizadas por Lula, além de orientar os ministros a fazerem comparações, é claro, de suas áreas com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então eles estão, porque se eles forem comparar estatais, que presidente de estatal vai comparar com o Bolsonaro, Luiz Arthur Nogueira? Nenhum, porque no governo Bolsonaro as estatais davam lucro, até as estatais davam lucro. No governo Lula voltaram a dar prejuízo. E aí? Eu tenho algumas ideias aqui, que Fala, se eles quiserem, não, vamos então, ó, o que eles podem começar? Eles podem pegar a pauta do dólar, né, no Bolsonaro 5, no Lula acima de 6, eles podem pegar da gasolina, Bolsonaro 4,70, Lula acima de 6, eles podem pegar os Correios, dando lucro e agora o maior prejuízo da história dos Correios, podem pegar também a comparação da Petrobras, que vocês falaram, podem pegar os impostos que o Bolsonaro tirou e o Lula aumentou, inclusive o imposto da blusinha, que taxou você aí, pobre, né, que compra blusinha para pagar mais barato, agora está pagando mais caro. Imposto sobre o painel solar, imposto PIS e COFINS sobre o óleo diesel, as queimadas na Amazônia, que no Lula bateram recordes, são muito maiores do que na gestão do Bolsonaro. E por fim, a diversidade achando que essas queimadas aí. E por fim, as contas públicas no Bolsonaro com superávit, mesmo após uma pandemia, e o Lula com um rombo nas contas públicas. Se vocês realmente, se esse Sidônio entrou para tentar ajudar o governo, e essa é a ideia dele para ajudar o governo, fazer uma comparação atual com o governo Bolsonaro, meu amigo, pede para sair, porque você vai terminar de enterrar com pá de cal esta porcaria que está o governo Lula. Faz tempo que eu não bato um recorde de queimada, viu, Ana Paula? Nossa, que saudade da época que eu batia recorde de queimada. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Olha, coisa bem interessante. Janja. Primeiro é a postura dele, a estratégia dele, quando ele fala assim... Vocês estão falando de quem? Do tal do Sidônio. Ah, tá, já tinha esquecido. A postura dele inadequada, é a maneira como ele se expressa, a maneira como ele não tem carisma, não tem empatia, ele não tem capacidade, ele não tem, e a liderança dele, ela fica fragilizada. Mas ele tem dinheiro, meu amor. Nas expressões corporais. Propaganda eleitoral. Aí é o ponto que eu queria chegar. O que eles estão falando aqui, ele disse duas coisas. Vamos centralizar a divulgação para combater a direita. Ou seja, está configurada. A Secretaria de Comunicação é o Ministério da Propaganda. Não tem mais como alguém esconder. Ele assumiu. 2. Uma coisa que eu concordo com ele. Só o Lula deve ser conteúdo. Pelo amor de Deus, faça isso. Eu também tô dizendo. O Lula, só ele falando sendo o conteúdo é maravilhoso, porque você terá uma bobagem atrás da outra. E se ele for, não, vamos cortar isso aqui, presidente, por quê? Porque é bonificação. Ele não vai conseguir dizer pro Lula que é bobagem. Vai ser uma bobagem atrás da outra.
vai custar uma fortuna para configurar nada mais nada menos que o Ministério da Propaganda. O que você está querendo mais para você chegar e dizer assim, nós vivemos num regime fascista? Sim, é um suicídio. Se ele fizer isso, é um suicídio. Olha, Maravilhoso. então, Deixa o Lula falar. sim, Deixa o falando Lula nisso, falar. porque o Lula, você sabe que eu não me preocupo tanto com o Lula? Não me preocupo porque o Brasil sobrevive a presidentes. Eu me preocupo mais com o judiciário. Tem um vídeo que eu recebi, Alemão, o primeiro não vai dar pra gente passar, mas o segundo daquele senador, eu quero compartilhar com todo mundo. Porque esse vídeo, que é uma leitura de um texto feito por um membro do Ministério Público lá do Sul, que foi lido no Senado brasileiro, ele é a mais pura verdade. Isso quer dizer que quando Érica Hilton, Érica Cocada, e esse povo fala democracia, estão mentindo para você. Porque democracia requer segurança jurídica, previsibilidade de regras de conduta. E olha esse vídeo que interessante e didático. O senhor Rodrigo Guimarães, que é promotor de justiça do Paraná, ele escreveu um texto assim, senador Girão, muito importante. Olha só o que ele disse aqui. Como são muitas as novidades hermenêuticas do processo penal brasileiro, eu resolvi fazer algumas anotações para me reorganizar na compreensão de temas importantes e reformular minhas aulas de processo penal. Ele é professor. E ele vai ter que fazer agora mudar o plano de aula dele para reorganizar. E ele diz aqui, primeiro, juiz pode instaurar inquérito? Ele responde aqui, não, salvo se for ministro Supremo. Juiz pode investigar crimes? Não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, juiz que se considera vítima de crime pode conduzir investigação a respeito? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Quarto, juiz pode determinar busca e apreensão sem representação do delegado ou do Ministério Público? Na aula que ele dá, ele diz que não. Agora, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 5. Juiz pode manter prisão em flagrante sem convertê-la em preventiva? Não, também não. Salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 6. Juiz pode determinar a prisão em flagrante de alguém por crimes instantâneo acontecido dias atrás, ao argumento claramente errado de que o crime seria permanente, confundindo dado básico de direito penal que diferencia crime permanente de crime instantâneo com efeitos permanentes? Ele na aula dele diz que não. Agora ele vai ter que dizer, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 7. Juiz pode dar continuidade à investigação quando o procurador-geral determina arquivamento do inquérito? Não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 8. Juiz pode dar entrevista sobre o caso que vai julgar, emitindo opinião antecipada sobre o mérito do caso? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 9. Juiz pode ofender graciosamente a honra dos interessados no processo, externalizando um misto de sentimento de ódio, raiva, inimizade pessoal, tanto no curso do processo quanto em entrevistas e palestras, repetidas vezes, e seguir se considerando imparcial para analisar o caso? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 10º aqui, juiz pode fazer homenagem pública ao advogado do réu, elogiando seu trabalho no caso concreto, a ponto de chegar a lágrimas, de tão abalado emocionalmente que ficou, revelando uma torcida pela defesa e se considerar ao mesmo tempo imparcial para julgar o caso? Diz ele que, óbvio que não, mas salvo agora, se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 11º, juiz pode considerar válido o inquérito sem fato delimitado para a investigação? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 12º, juiz pode fazer analogia em malam partem, alargando o objeto material de um crime por interpretação? Também não, o juiz não pode fazer isso, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Juiz pode dizer ao investigado que ele tem direito ao silêncio, mas caso resolva falar, não pode mentir? Não, salvo também ministro do Supremo Tribunal Federal. E 14º, juiz pode ser juiz sem fazer concurso público? Não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. O Brasil é uma democracia. O Brasil. Venezuela, isso. Exatamente, não tem. O gato é o Kiko. Tanto faz, né? O Brasil é um Estado de direito. O Brasil é uma democracia? Não. Salvo na propaganda do Supremo Tribunal Federal. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável,
seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.